Reverendíssimo Diácono, caros filhos, hoje somos convidados a participar deste grande mistério, do mistério da entrega do amor do Senhor que se dá a nós, se entrega por nós. E o vemos na Eucaristia, aonde Ele mesmo se dá e no seu sacerdócio. Sacramentos que estão sempre unidos. Não há Eucaristia sem sacerdote. Não há sacerdote sem Eucaristia. De modo que, na locução divina, o Senhor então diz a um dos seus sacerdotes: é por isso que peço a adoração eucarística e a reparação do meu coração. A adoração especialmente dos sacerdotes. E depois ainda irá completar apresentando aquele sacerdote, mas a todos. É por isso que te escolhi como sacerdote, para adorar, para estar comigo. Estes sacramentos estão sempre unidos, foram sempre feitos um para o outro, e não existe um sem o outro. Hoje contemplamos estes grandes mistérios. O sacramento da ordem, diante do seu segundo e terceiro grau, o sacerdócio, e do Senhor que se dá a nós em alimento, a Eucaristia. Mas para entendermos o que são esses mistérios, é necessário começarmos a entrar e conhecer, entender que o sacerdócio, ou seja, os bispos, os padres, eles são mais, e devemos aprofundar neste conhecimento, ver que um sacerdote é chamado a ser alter Christus, outro Cristo, e ipse Christus, o mesmo Cristo, que se faz presente. E assim como Cristo, que diz que veio para servir, não para ser servido, nosso Senhor, que apresenta no Evangelho de São Lucas: eis que estou no meio de vós como aquele que serve. Sacerdotes, sendo portanto outros Cristos, o mesmo Cristo, são escolhidos e formados para isso, para servir. Mas como? Como é este serviço? Para o mundo, o sacerdócio, o serviço é fazer. E a visão de muitos é: o sacerdote serve para administrar uma paróquia, para construir igrejas, para fazer obras de caridade, para ficar nas obras sociais. Se for só isso, ser sacerdote e ser um funcionário é a mesma coisa. Isto não é ser sacerdote. O sacerdote não se resume a fazer, mas ser outro Cristo. E por isso responde o Padre Manuel André em um de seus livros: sacerdote é aquele que na sua essência desempenha 3 grandes funções, numa ordem precisa e exata, que não se pode alterar. É a sua vida, é aquilo que ele é, e que se dá em rezar, em ensinar e administrar os sacramentos. É fato que um sacerdote, por vezes, é colocado à frente de uma paróquia e terá que administrar, e terá que fazer obras, terá que desempenhar, porque é próprio do cristão, obras de caridade, obras sociais, mas o essencial não está aí. O essencial de um sacerdote é rezar, ensinar
e administrar os sacramentos. E o porquê dessa ordem? Porque se o modelo é Cristo, então devemos seguir a Cristo, e foi assim que Cristo fez. Em primeiro lugar, nosso Senhor tinha por prioridade a oração. Quantas vezes nosso Senhor não sai, no meio de tantos que ali estavam, e sobe para rezar, some na visão de tantos para falar com o Pai? É esse o modelo. E Ele escolhe os 12, não para sair fazendo obras sociais, não para ficar fazendo coisas, obras, administrando. Basta ver. São Mateus, por exemplo, era cobrador de impostos, administrava aquilo, ele o tira desta vida. Outros tantos que estavam ali trabalhando, fazendo, ele os tira e os chama para estar com ele. Sacerdote, em primeiro lugar, para rezar, para estar com o Senhor, para ter esta afinidade. Isto é a oração. Este estar com o Senhor, o se deixar ser preenchido por Ele, o se entregar a Ele, primeiro a Ele. Um padre tem a sua essência diante do estar com Deus. O padre reza a missa para Deus, para a glória de Deus, em favor do povo. E diante disso, vemos que é essa a base. Mas não para por aí, porque o Senhor, Ele também em sua vida pública ensinou. Era chamado de rabi, de mestre. E o rabi tinha uma função, o ensinar a palavra de Deus. E nosso Senhor, depois de chamar os apóstolos para estar com Ele, para aprender com Ele, para ter intimidade com Ele, os envia a anunciar, a pregar, a ensinar a boa nova, a verdade. E assim, vemos que o que é este ensino? É o culto da oração, da intimidade com o Senhor, aonde o sacerdote dá o Senhor a outro, não de si. Não é possível conceber um sacerdote que não reza, que não tem intimidade com Deus, porque senão vai deixar seu povo desnutrido, porque vai dar de si, e ele não alimenta ninguém. Pode conhecer muito, mas dando de si, sem a comunhão, sem a intimidade com Deus, ele não alimenta, mas deixa o seu povo faminto, porque o povo quer Deus, não o homem. O sacerdote ensina o que Cristo ensina o que a igreja diz, não o que acha. Dá de Deus, da verdade, não do seu achismo, não do que pensa. É isso que alimenta Deus. O sacerdote, ele reza por si e pelos seus, para os seus, para aqueles que lhe são confiados, e daquilo que reza, dá em alimento. E depois administra os sacramentos. Ouvimos hoje no Evangelho, ao fim de sua vida, tendo chegado a sua hora, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amando, deu aos seus, à sua igreja, os sacramentos. Ensina a boa nova
e administra os sacramentos, para que diante do ensino que tiveram, diante do conhecimento a mais, diante da intimidade que passaram a ter com o Senhor, aqueles sacramentos que já têm um efeito, pode ter um efeito ainda maior. A terra está melhor preparada para receber a semente, que pode gerar ainda mais fruto, porque conhecendo a Deus, cresce-se o amor, e o amor floresce. É preciso conhecer a Cristo, a sua igreja, os carnais ordinários da graça, os sacramentos. E hoje, de modo particular, o sacramento que nosso Senhor dá a nós, o sacramento dos sacramentos, a Eucaristia, o próprio Cristo que se dá a nós em alimento. Santa Missa não é outra coisa senão o sacrifício incruento do altar, o mesmo sacrifício a qual o Senhor passará amanhã na cruz, diante da entrega total do seu corpo e seu sangue. O mistério que hoje celebramos, esta instituição que o Senhor antecipa diante da sua vivência sacramental, aquilo que viverá, a entrega total, o próprio Cristo que se entrega a nós. E esta instituição que se dá a nós, Ele o faz aproveitando-se de tudo aquilo que já havia dado ao seu povo. No Egito, quando o povo ainda cativo estava, o Senhor então o quis libertar. Formou aquele povo para ser sacerdotal, para manifestar nele aquilo que quer fazer a toda a humanidade. E por isso liberta, como um sinal prefigurativo daquilo que hoje faz. E por isso dá regras, e assim vemos as regras que hoje ouvimos na primeira leitura, de como fazer, de como ser a Santa Ceia, ceia que, como ontem ouvimos, o Senhor manda ir para já prepararmos. Sim, era o Evangelho de ontem, e de preparar a Páscoa. Esta celebração que o Senhor a tem como base, mas a planifica e modifica, transforma e eleva. Tem por base a ceia pascal judaica, que a eleva e sobrenaturaliza na ceia pascal, no mistério eucarístico, na Santa Missa. Mas para entendermos melhor a Santa Missa, é necessário retornarmos a este mistério. Este mistério que o Senhor dá diante da libertação do Egito, aonde lá no dia 14 de Nissan se celebraria a passagem do anjo, que diante dos umbrais marcados com o sangue do cordeiro nas portas passaria adiante e só feriria aqueles que não pertencem ao povo. É a libertação da escravidão. Antes, a libertação do Egito, que prefigura aquilo que agora celebramos, a libertação do pecado, da morte, aquilo que hoje se realiza, porque em Cristo temos esta realização da promessa, temos a concretização de tudo aquilo que fora prefigurado. O Senhor, ouvimos, prepara tudo.
E como era esta ceia? A ceia que ouvimos diante da primeira leitura. A ceia judaica era dividida em 4 partes. A primeira, Kiddush, tinha-se etapas, as orações, a apresentação e a serventia das ervas amargas. E em cada etapa que se tinha dessas 4, um cálice. Ao final desta primeira etapa, era servido o primeiro cálice. A segunda, Magid, era um sentido pedagógico, onde se lia Êxodo 12, e depois o filho mais novo se voltava ao pai e perguntava, e o pai então lhe respondia apresentando a história da salvação. E ao final, servido o segundo cálice. Na terceira, tinha-se então um sentido maior, planificado, a qual podemos colocar aqui como cálice da bênção, aonde era servido o cordeiro imolado, aonde a matzá, o pão ázimo, era apresentado. Os salmos 114 e 118 eram então rezados. E o terceiro cálice, com as beracás, as bênçãos de oferecimento, eram apresentados. E o quarto, o final, a consumação, onde a ceia terminava e o quarto cálice era apresentado. Na Santa Missa temos tudo isso planificado, e no Tríduo o vemos em seu todo, não necessariamente tudo em cada cerimônia. Vemos a Santa Missa, aonde já tivemos a planificação da primeira parte, com as orações iniciais, com a acolhida, com o servir das ervas amargas, aonde apresentávamos os nossos pecados, onde reconhecíamos que somos pecadores e miseráveis, aonde colocávamos as nossas intenções, coração colérico, porque é aqui que se coloca, aonde na missa se apresenta as intenções. Não é quando então aquele que faz o comentário lê as intenções ao início. As intenções não são colocadas verbalmente, não precisa nem sequer ter. As intenções são colocadas aqui, quando o padre então diz, oremos, e faz um tempo de silêncio, ali se coloca as intenções. Se coisas forem lidas, mas o padre aqui não apresentar, aquelas intenções não são colocadas. É aqui que se apresenta, e aqui que colocamos as nossas. Por isso este momento de silêncio, não para conversar com a pessoa do lado, mas para nos voltarmos para dentro e apresentarmos a Deus as nossas intenções. Depois, o momento ao qual estamos tendo a planificação da segunda parte, do sentido pedagógico, ouvimos as leituras e o salmo responsorial ao qual cantamos, ouvimos o anúncio do Evangelho e a homilia, este diálogo familiar, aonde o padre anuncia a seus filhos, o povo, aonde os instrui, aonde os ensina.
É neste momento que ouvimos aquilo que o Senhor está apresentando no Evangelho e que daqui a pouco se dará, onde o Senhor se levanta da mesa, tira o manto, cinge-se com a toalha, se coloca e lava os pés dos apóstolos, ensinando, em primeiro lugar, a todo sacerdote que ele deve servir, que ele veio para servir diante da sua oração elevada ao Pai, diante da intimidade, servir diante do ensino àqueles que lhe são confiados, ensinando e alimentando com a palavra e os sacramentos. Mas também o Senhor quer com isso nos ensinar, a cada um, a cada cristão, que não está aqui para fazer o seu querer e a sua vontade, mas para servir ao seu próximo, a todo aquele que o Senhor colocar em seu caminho. Aprender a servir, a se desvelar de seu querer, da sua vontade, para se dar, se doar, para fazer a vontade de Deus, apresentando o seu exemplo de vida, de união ao Senhor. E o terceiro momento, aonde daqui a pouco o teremos, a ceia eucarística, aonde nosso Senhor codifica: não há cordeiro, porque Ele mesmo é o cordeiro, e diante de tomar o pão e oferecer ao Pai, diante da beiracá, dá aos seus e diz, e diante da sua palavra aquilo se faz: isto é o meu corpo, isto é o cálice do meu sangue. É o Senhor. O cordeiro se retira, porque o pão, o vinho, ali se tornam Ele próprio, o Cordeiro de Deus, que tira os nossos pecados. No entanto, diante da ceia do Senhor, o Senhor se retira e não tem a parte final. Hoje não se tem a parte final diante da ceia do Senhor. E onde está o quarto cálice? O Senhor o beberá amanhã. Consumado, mestre, tudo está consumado. O Senhor no horto clama ao Pai: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, o quarto cálice, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Este cálice da consumação, aonde se encerra, aonde se dá, aonde se entrega. Hoje ele sai após a ceia e vive a agonia e a prisão injusta. Amanhã a condenação perversa, a cruz que toma e o calvário que sobe, e ali é despido. E diz Santo Agostinho: depois suas vestes, aquele que sendo Deus anula-se a si mesmo, cinge-se de toalha, aquele que assumindo a forma de escravo encheu a bacia de água para lavar os pés do discípulo, aquele que na terra verteu sangue para tirar a sujeira dos pecados. Ora, com a toalha que estava cingido, enxuga os pés que lavava, assim como com a carne que estava vestido, firmou os passos dos evangelistas. E para cingir-se de toalha, lhe pôs as vestes que levava, já para receber a forma de servo
quando anulou-se a si mesmo, não depois o que tinha, mas recebeu o que não tinha. E para ser crucificado, foi despojado de suas vestes. Em morrer, voltou de uma toalha, e toda a sua paixão é nossa purificação. O Senhor, Ele se entregou, tudo fez, consumado neste, tudo está consumado. O quarto cálice Ele bebe, por amor a nós. Eis o mistério do seu amor, o amor do Senhor que nos dá, que se dá a nós. Encontro de amor que o Senhor nos chama a participar. Aprendamos a buscar, a viver neste amor. Quem melhor nos ensina a fazê-lo do aquela que soube ter que viver este encontro de amor? A Virgem Maria. Ela sempre está junto ao seu filho, na gruta em Belém e na cruz no Gólgota. Ela nos leva ao altar, vivendo com amor a Santa Missa. E como se fosse a primeira, a última, a única, nos convida assim a vivermos cada missa como se fosse a primeira, a última e a única, a entrarmos não no tempo, mas no Cronos, no tempo da graça do Senhor, aprendendo a amá-lo como Ele nos amou e se entregou por nós. Assim ela o fez, assim ela o amou e o ama. Aprendamos com ela a assim viver e amar. Viver e amar como Deus quer que vivamos e amamos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo,